Muito boa tarde a todos. Gostaria desde já de agradecer a presença aqui hoje neste webinar, hoje que é um webinar um bocadinho diferente, que vamos ter aqui uma conversa transatlântica numa organização conjunta do ISEG Executive Education e da Unicinos, que será representada pelos professores Marcos Lelis e pelo professor João Duque, que falarão sobre superar os efeitos económicos da pandemia numa conversa entre Brasil e Portugal, que nos permitirá, de forma liberta, vamos dizer, e muito orgânica, numa troca de ideias entre dois economistas de dois países tão distintos, apesar de serem irmãos, de que forma é que vão, ou que perspectivas é que temos de recuperação. Eu vou fazer aqui só um pedido a todos os presentes. A conversa decorrerá sensivelmente durante 45 minutos, mas no final reservaremos um período para responder a questões. Eu pedia, portanto, a todos os que estão a assistir, que qualquer questão que tenham, independentemente do momento, pode ser já no início, por favor deixem no espaço de Q&A que tem aqui na parte inferior, que nós nesse momento final faremos chegar a questão aos professores para que eles possam responder. Entretanto, e não roubando mais tempo, vou só fazer aqui uma breve apresentação dos professores. O professor Marcos Lelis, que é doutorado e mestre em Economia, professor de pós-graduação em Economia da Unicinos, bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, coordenador do Grupo de Pesquisa Competitividade e Economia Internacional, desenvolvendo pesquisas em parceria com várias instituições públicas e privadas no Brasil. O professor João Duque, que é professor catedrático do ISEG, onde foi presidente, é doutorado em Gestão pela Manchester Business School e membro do PSI-20 Steering Committee da NYSE da Euronext Lisbon. Foi administrador não executivo da Nova Base e da Sogvinos. E vou agora passar a palavra aos professores. Creio que o professor João Duque poderá dar aqui o início a uma conversa, como eu referi, se manterá de forma muito orgânica durante este período e que tenho a certeza será muito rica para todos nós, para encontrarmos aqui diferentes perspectivas. Boa tarde, professores. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, também dar as boas tardes ao meu colega de painel, o professor Marcos Lelis, e desejar-lhe melhor das saúdes, que é um ativo muito importante, e agradecer a presença de todos aqueles que por via digital nos vão acompanhar nesta conversa, que vamos fazer de uma forma, eu diria, se calhar, muito lusitana, ou maneira de estar dos portugueses e dos brasileiros, que é vamos conversar, em vez de fazermos aqui umas palestras extensas, vamos conversar. Foi o que combinámos, foi conversar, porque apesar de conhecermos estruturalmente nós, o Brasil, os brasileiros, Portugal, não conhecemos o detalhe e temos interesse em conhecer, e basicamente é isso. E, portanto, eu começava com um pontapé de baliza a perguntar: Marcos, como é que esta crise pandémica vos apanhou e depois deixamos para uma segunda conversa, como é que vamos sair disto, não é? Mas, basicamente, como é que vocês se sentiam e que estavam, porque vinham de um processo de transição, não é? Num regime com uma determinada orientação política, segundo Lula e depois, e mais tarde, da sucessora, como é que vocês saem de uma situação, passam para outra e são apanhados nesta crise? Como é que vocês estavam em termos económicos para depois passarmos à questão de como é que vamos sair daí? Bom, primeiro eu queria agradecer ao ISEG, ao Unicinos, né, pela oportunidade. É sempre enriquecedor essa troca de informação, né, não só informação, mas troca de conhecimento junto. Agradecer ao Alexandre e ao professor João Duque pelo convite, né, pelo convite para a gente fazer esse bate-papo. Bom, eu acho que eu parto, o meu diagnóstico, né, em relação a como a economia brasileira, como é que a pandemia pegou a economia brasileira, né, de que forma que estava a economia brasileira, eu acho que a gente tem que partir lá mais ou menos de 2013 e 2014, né, a gente pensar em que condições que a gente estava lá antes da crise que ocorreu em 15 e 16, que a gente tem uma crise em 15 e 16, que no acumulado ali 15 e 16, a atividade econômica no Brasil cai praticamente 7,5%. Né? E esse meu diagnóstico parte muito de uma questão que, na verdade,
o crescimento econômico sustentável e o desenvolvimento econômico, ele é uma construção social, né? Tu precisa ter um tecido social, uma estrutura social bem organizada e para que esse crescimento econômico se faça em cima esse tecido social organizado e coeso, né? O que a gente viu é que desde 14, 15, 16, a gente vê que tem um processo do tecido industrial, do tecido social no Brasil, ele vem num processo de cada vez mais fraturas, né? A gente tem um processo de impeachment, né? Em seguida, né, uma eleição em 2018 um pouco bem fragmentada, com polos, né? E aí a pandemia nos pega em 2020 com essa estrutura social. E essa estrutura social acaba, todo esse movimento, desde lá de 14, 15, chegando aí em 20, né? Esse processo de uma certa fragmentação, ele acaba gerando cicatrizes para a economia, ele gera cicatrizes na economia. E aí, de que forma que a gente está hoje, para a gente pensar como é que pode fazer a saída da crise, de novo eu olho para a estrutura econômica. Qual é o canal por onde é que a gente pode crescer, né, a partir da estrutura econômica. E aí a gente tem alguns indicadores um pouco acumulados desde a crise lá de 2016, 15, 16, né, que tu cai 7% quase a economia brasileira, depois ela vai retornar em 17, 18, 19, crescendo em média 1% em cada ano, então tu não recupera a queda lá de 15, 16 e tu entra numa outra queda em 20. Então esse movimento aí acaba deixando alguns fragmentos na economia. Endividamento das famílias elevado, a gente tem quase 70% das pessoas, das famílias no Brasil se autodeclarando endividadas. A gente tem aí hoje um desemprego que atinge quase 15 milhões de pessoas, né? A gente tem uma taxa de desemprego aí que está chegando em 15 milhões de pessoas. A gente tem uma coisa que no Brasil há muito tempo não se tinha, que a gente tem quase 20 milhões de pessoas com problema alimentar, né? Então a gente voltou uma questão de campanha contra a fome, né? No Brasil isso aí era muito típico dos anos 80 e início dos anos 90 que a gente tinha no Brasil, as campanhas de alguma forma contra a fome. A gente tem uma queda de quase 23% entre o ano passado e esse ano da massa de rendimento, porque a gente tem um problema de aumento do desemprego, então a pessoa ficou sem rendimento, mais um problema de queda do salário real, né? Então a massa de rendimento ela cai bastante, né? E aí pelo lado do investimento, a gente tem aí o investimento privado no Brasil em 2019 voltando a patamares mais ou menos lá de 10 anos atrás, né? Então a gente tem um processo de dificuldade de reativar o investimento privado, o investimento público também voltando praticamente 13 anos. Se a gente pegar o valor que foi investido em 2019, do investimento público, ele volta aos patamares lá de 2006, era como se a gente tivesse em 2006 investimento público no Brasil. Então, isso acaba gerando uma dificuldade na retomada. É como se tu tivesse com uma economia um pouco mais fragilizada em termos de estrutura econômica, né? E a partir desse meu diagnóstico, a gente pode pensar aí que, na verdade, a gente, apesar do Brasil ser uma economia grande, né, ter um conjunto, uma população relativamente grande, ela vai precisar de alguns passos de mudanças estruturais para conseguir retomar da forma que era, né? Até porque hoje a classe média no Brasil, inclusive, é chata, né? A gente conhece todo esse movimento de 15, 16, a dificuldade de retomar em 17, 18, 19 e o processo de queda em 20, a gente tem um achatamento da classe média no Brasil. Então, essa minha primeira fala é uma fala um pouco de, olha, a gente tem grandes, o Brasil como uma economia grande, uma população relativamente grande, ela tem grandes capacidade de retomar, mas ela está hoje um pouco fragilizada, né? E talvez a gente vai precisar de um outro vetor
né, que faça com que essa retomada ocorra. Entre os vetores lá que eu penso, né, seria um vetor de investimento público, né, porque o investimento público, de alguma forma, ele vai dar um ganho na produtividade da economia, né, e melhorando o efeito demanda no curto prazo, e melhorando a capacidade de oferta da economia lá na frente. E um segundo vetor seria uma ampliação dos programas de renda básica, né, para minimizar o problema da distribuição de renda no Brasil, que piorou, né, nesses últimos... Pegando todo esse período aí de 15 até agora 20, a distribuição de renda no Brasil piorou e ela pode ser um limitador ao crescimento econômico, né? Então, eu acho que tem dois vetores aí que a gente pode pensar em trabalhar, né? Que seria um vetor que é o investimento público e o outro vetor é a questão dos programas sociais voltados para minimizar o efeito da distribuição de renda. Agora, professor, as notícias que a gente recebe de Portugal são melhores. A gente vê que a pandemia está um pouco mais controlada, né? E a gente vê, eu não sei, de novo, essa pergunta que eu lhe passo, né? Até que ponto que Portugal já estaria habilitado a essa nova retomada? Pois, isso era muito bom que a nossa recuperação sanitária coincidisse com uma recuperação da atividade em pleno. Só que o problema de Portugal é que a grande parte da nossa vitalidade fez-se, e da nossa recuperação da crise de 2009 e 2011, digamos assim, faz-se em cima do turismo. Portanto, nós sem turismo não desenvolvemos, e portanto é assim. Puxando um bocadinho atrás, nós somos apanhados por uma crise em 2009 que resulta basicamente do desenvolvimento da crise internacional, que tem, digamos, aquela ignição do subprime, e, portanto, e depois aquilo arrasta-se e contagia. Há uma crise de investimento e de confiança que vem à Europa. A Europa, portanto, começa a fechar-se e há um pedido de estímulo para as economias, para os governos entrarem fortemente com investimento público, etc. Havia um problema que Portugal já estava muito endividado publicamente, por um lado, e por outro lado, sem que esse endividamento estivesse claramente esclarecido e claramente identificado e claramente contabilizado. E, portanto, quando nós somos apanhados em 2011, nós somos apanhados, digamos assim, quer dizer, como muito, muito endividado, mas ainda por cima, não se sabendo bem qual era o valor, porque havia muitas bolsas de endividamento público que não eram assumidas como endividamento público, mas que, de facto, tinham a carga de pertencerem e de ser o Estado português a responder perante elas, e, portanto, não havia a mínima dúvida de que era um investimento público. E, portanto, nós somos apanhados depois com uma crise muito grande, há uma secagem total de liquidez e o Estado português não consegue liquidez, tem que pedir, portanto, não consegue emitir dívida e tem que pedir apoio à União Europeia e o Fundo Monetário Internacional também vem e é estabelecida a chamada Troika, que nos vem ajudar. O que eles vêm impor em primeira instância é um regime muito duro de controle do déficit público. É preciso dizer uma coisa que é muito diferente daquilo que vocês têm. Nós não temos liberdade da política monetária. E porque não temos liberdade da política monetária, a nossa liberdade da política orçamental também está muito limitada. Portanto, quando o governo prepara o seu orçamento, este orçamento tem que ir também à União Europeia para que eles o autorizem. Portanto, nós temos duas instâncias de autorização. Nós não podemos criar déficits de qualquer maneira. Nós temos regras que nos impõem alguma disciplina orçamental. No período em 2009, 2011, nós tivemos aí um forte aperto. Quando nós ficamos sem capacidade de nos endividarmos e nós ficamos totalmente na mão de quem nos passavam cheques
trimestres vinham cá e passavam mesmo um cheque, faziam uma transferência, fizeram transferências sucessivas de dinheiro, que chegou aos 75 mil milhões de euros, rondaram uns 80 mil milhões de dólares, e, portanto, isto significava que eles mandavam. Pronto. E mandaram isso, que é preciso vocês rapidamente eliminarem o déficit, que era brutal. Nós chegámos a um déficit de 12%, portanto, completamente descontrolado, quando na União Europeia o limite é 3%, portanto, nós estávamos completamente descontrolados, por um lado, reduzir rapidamente, por outro lado, também consolidar a dívida. Não é ter dívida espalhada, não é quanto é que vocês devem. Portanto, e esse foi um exercício que foi feito para mostrar as nossas contas, verdadeiramente as nossas contas. Quando nós fizemos isso, começámos a trilhar um caminho de redução do déficit. E conseguimos chegar a 2019 com um surplus. Portanto, nós tivemos receitas no orçamento superiores às despesas, à custa de um programa muito duro, como digo, particularmente com um grande sacrifício do investimento público. Mas também coincidiu com houve dois ou três fatores muito importantes aqui. E um deles foi a entrada de muito dinheiro de investidores internacionais que entraram no imobiliário. Portanto, houve uma expansão da massa monetária em todo o lado. Os grandes bancos centrais, todos eles expandiram a massa monetária para poder acudir à crise de 2009, 2010, por aí fora. Portanto, essa crise, todos os bancos centrais expandiram muito a massa monetária. Essa massa monetária criou imensa liquidez e a liquidez começa a concentrar-se em determinados sítios. E veio para Portugal sob a forma, por exemplo, do imobiliário. Portanto, há um afluxo internacional e também capturado com vistos especiais, chamados vistos gold. Se um não residente, não europeu, quisesse fazer uma compra de uma casa de 500 mil euros, pronto, já tinha cá um visto e podia entrar e andar na Europa. E, portanto, tivemos imensa gente que veio aproveitar. Normalmente aproveitavam, não compravam casas de 500 mil, compravam casas de uns milhões e faziam investimentos dessa natureza. Portanto, nós tivemos imensa gente. Também tivemos reformados europeus que começaram a procurar Portugal para viver, franceses, suecos, etc., que vendiam os seus apartamentos caros, vinham para Portugal, compravam excelentes quintas, boas casas, excelentes, aproveitam com um clima muitíssimo mais agradável, mais temperado, etc., boas condições de saúde e a 2 horas de casa, quer dizer, da casa original, portanto, da família. E, portanto, isto foi também um fluxo importante. E depois foi o turismo. E o turismo veio permitir uma atividade turística. O turismo representa 14% da atividade do PIB português. É muito importante. Portanto, quando nós não conseguimos recuperar o turismo, estamos aqui todos muito, eu diria, muito presos. Nós podemos estar bem, mas desde que os turistas não nos visitem, nós não vamos verdadeiramente ter a capacidade de dinâmica que se viu no verão passado. Portanto, o que é que aconteceu no verão passado? Basicamente, não houve turistas em Portugal, os portugueses também não foram para fora, o turismo interno andou aqui a circular. Portanto, os turistas em Portugal fizeram turismo, os portugueses fizeram turismo em Portugal. Mas nós não somos suficientes para gastar aquilo que, em Portugal, e dinamizar a economia portuguesa face àquilo que é o fluxo. Portugal é um país de destino, de muito turismo. E depois, já agora para completar, também começou a haver um fluxo de brasileiros com dinheiro a vir para Portugal. E também entrar portanto, muitos deles que vinham também atraídos para a compra do imobiliário, estabelecimento de residência, com uma confiança grande de que a tranquilidade, a paz, a segurança que viviam aqui era interessante e, estando em Portugal, podiam, portanto, tendo visto em Portugal, tinham visto para a Europa. E isso acho que era muito interessante. E começámos a ver aquela vaga de brasileiros, como eu costumava dizer, que começava a ver-se uma coisa muito interessante, que eu acho interessante, porque, digamos, a imigração que vinha do Brasil era uma imigração muito de gente com alguma dificuldade, que vinham procurar melhores condições de vida. Havia muitos empregados, por exemplo, empregados nos restaurantes, a servir à mesa, e nós passámos a ver brasileiros sentados à mesa a serem servidos por brasileiros em Portugal. Portugal é um commonplace onde as pessoas vêm, e começamos a ver coisas muito interessantes, que era casas detidas por não residentes,
arrendadas, alugadas, a não residentes que vinham fazer turismo. E, portanto, a única pessoa que era portuguesa aqui era o sujeito que entregava a chave e alguns que faziam limpeza. Pronto. Portanto, é assim, houve aqui uma mudança grande. O que é que nós conseguimos fazer foi equilibrar as contas públicas e, de alguma forma, as empresas desalavancaram-se. Foi importante. As famílias não tanto, mas as empresas sim. E, portanto, o que é que nos faltou fazer? Que era muito importante. Era diminuir a dívida acumulada pública e para quê? Para podermos responder com grande capacidade, por exemplo, com um programa de investimento público, de uma forma rápida. E isso não conseguimos fazer. Não conseguimos fazer porque estamos terrivelmente endividados. Portanto, o ano passado, 2020, a União Europeia disse aos Estados: esqueçam a regra dos 3%, façam um favor. Usem a vossa capacidade de margem orçamental que tenham e dívida, etc. Usem-na para fazer investimento e tentar travar. Foi feita alguma coisa, portanto, nesse sentido, nós deferimos, pelo menos em discurso político, o discurso foi muito diferente. Portugal não assumiu politicamente, em termos de digamos assim, da superestrutura governativa, não assumiu que era uma gripe zeca e que vamos continuar sem fazer nada, não. Assumiram que isto pode ser muito perigoso, para alguns isto foi até excessivo. De qualquer das formas, o que é que se fez? Tentou-se aguentar o mais possível as empresas e evitar o desemprego. Portanto, há uma inatividade grande, mas não está registada em desemprego. Portanto, o nosso desemprego não subiu muito, muito pouquinho. Porquê? Porque há muita gente em casa, subocupada, alguns claramente subocupados, a receber ordenado, parte dele financiado pelas empresas, uma parte grande pelo Estado, mas, quer dizer, é fictício, mas evita uma coisa, que é um drama, uma calamidade social, que mesmo assim começou a verificar-se. Portanto, também nós aumentámos uma pressão sobre, de alguma forma, a classe média, aumentou a desigualdade, não é? As classes mais baixas, as mais desfavorecidas, sofrem sempre mais, houve uma procura muito grande às instituições de solidariedade social e de apoio social, muito grande, porque, de facto, havia pessoas com muitos ténues, muitos ligeiros, digamos, relações com as entidades patronais, pequeninas entidades patronais, liberam os trabalhadores à maior das facilidades e, portanto, essas pessoas que ganham pouco ficam logo desempregadas e, portanto, ficamos com uma situação um bocadinho difícil. Mas, apesar de tudo, não foi uma calamidade, porque, de alguma maneira, o Estado, tendo a tal folga que tinha, porque já estava com as contas equilibradas, podendo desequilibrar, e tivemos um déficit outra vez muito elevado em 2020 por causa disso, não foi tão longe quanto podíamos ter ido para começar um programa de investimento público de forma imediata e real. E, portanto, isto é aquilo que nós estamos agora a ver se conseguimos fazer com, digamos, o dinheiro que há de vir da União Europeia. Mas vocês têm liberdade. Vocês têm a liberdade cambial, vocês têm a liberdade orçamental, vocês têm a liberdade toda. Portanto, a minha pergunta é o que é que vocês vão fazer com ela? O senhor estava falando e eu estava pensando aqui, né? Claro, a gente tem o Brasil, diferente de Portugal, assim, a gente tem a liberdade monetária, né? A gente pode fazer política monetária, a gente pode fazer uma política fiscal, porque a política fiscal, vocês estão atrelados ao euro, nós estamos atrelados ao real, então a gente tem essa liberdade de fazer a política fiscal, né? E a gente tem o câmbio, né? Só que, de alguma forma, e aí a gente conseguiu engessar a nossa liberdade da política fiscal, né? A gente tem, mas não tem. Porque a gente criou um mecanismo aí do que a gente chama teto dos gastos, né? E que ele congela, o Estado só pode gastar
no ano seguinte, a correção corrigida pela inflação. Então, ele tem o orçamento desse ano, no ano seguinte ele só pode gastar dado a inflação do ano anterior. Né? Então, por exemplo, a inflação esse ano foi 4,5, 4,1, então ele só pode corrigir os gastos deles em cima desse 4,1. Só vale para gastos primários. E aí tem um problema do nossa política fiscal. Ele colocou todos os gastos primários dentro da mesma cesta. Ou seja, gasto com funcionário público é a mesma coisa que gasto com investimento, é a mesma coisa que gasto com saúde, é a mesma coisa que gasto com educação. Isso aí engessou demais. Né? Já existe uma discussão, inclusive dentro do Brasil, que parece que vai, mas não vai, muitas vezes, de flexibilizar um pouquinho o teto dos gastos. Você liberar, por exemplo, investimento em infraestrutura, em saúde, educação do teto dos gastos. É como se você, de alguma forma, uma parte dos gastos você deixa dentro do teto, você cria uma rigidez, uma regra para aquele tipo de gastos, e os gastos qualitativamente melhores você flexibiliza. Tá? Tanto isso, eu acho que isso começa a aparecer, muitas vezes até por causa da pandemia, né? Porque teve vários gastos que foram feitos, né, dentro do orçamento público, que foi feito fora do teto dos gastos. Se decretou um regime de exceção, né, e aí faz fora do teto dos gastos. Então a gente teve lá, por exemplo, aqui a gente teve um forte ajuda de auxílio emergencial, né, que foi um valor, foi uma transferência de renda que foi feito basicamente para as pessoas de baixa renda e que estavam muito no mercado informal de trabalho. Né? Uhum. Porque no Brasil a gente tem a informalidade hoje aí no setor privado, ou seja, se a gente tira o funcionário público, o emprego informal no Brasil do setor privado está beirando 58%. Então, a maioria do emprego no setor privado do Brasil é no informal, não é no formal, não é carteira assinada. Então, esse auxílio emergencial aí deu um pouquinho mais de $100 durante 6 meses, para praticamente 60 milhões de pessoas. Né? O custo total dele beirou aí em torno de 200, quase 300 milhões de reais. Né? Mas o efeito, para você ver a capacidade que tem da dinâmica interna da economia brasileira, o efeito desses 6 meses de um pouquinho mais de $100 para 6 milhões, para em torno de 60 milhões de pessoas, elevou a classe intermediária em praticamente 15 milhões de pessoas. Tu colocou 15 milhões de pessoas na classe intermediária no Brasil. Né? E aí aquelas previsões que tinham lá de queda de 7% do PIB, 7,5% do PIB, caiu 4%. Então, boa parte desse efeito aí foi essa injeção, né, nesse grupo de pessoas ali, que a gente chamou de essa transferência de renda para esse grupo de pessoas que estavam na informalidade. Né? Isso foi feito diretamente, foi? Isso foi feito. Foi feito. Aí é que vem a questão dos bancos públicos, professor. Da onde é que nós temos um banco chamado Caixa Econômica? Foi todo ele feito pela Caixa Econômica. Era um banco público que tem um cadastro lá, né? E o banco público passou todo ele pela Caixa Econômica. Ele já tinha um cadastro de outras programas sociais, coisa e tal. E aí todo o fluxo foi feito pela Caixa Econômica, que é um banco público. Né? Então é mais fácil, ficou mais rápido, ficou mais dinâmico de chegar na ponta, essa transferência. Né? Então, com pouca renda, tipicamente tem ao banco, a essa caixa. Isso. Ele tem acesso às contas dessa caixa. Mesmo não tendo acesso, ele poderia sacar esse dinheiro, mesmo quem não tem conta em banco. Né? Então, o que é que esse sistema, que a gente tem 3 bancos públicos no Brasil, a Caixa Econômica, né, que é 100% público, o Banco do Brasil, que já é parcialmente aberto, e o BNDES. Né, e o BNDES. E a Caixa Econômica é exatamente para dar ela trabalha com crédito para imóveis, né, tenta trabalhar com essa parte um amplo aspecto mais da dinâmica da renda mais baixa. Né? Então, isso acabou segurando bem a economia brasileira. Agora, o que acontece? A gente fez um programa de transferência de renda, né, para tentar segurar o baque.
a gente não tem um programa de geração de renda e emprego, né? O que seria importante na saída, né? A gente conseguiu fazer um programa, seguramos, né? Só que, ok, e agora? Né? A gente vai ter a saída, né? Agora a saída, como que a gente vai fazer essa saída? Né? Parece que... E aí a gente talvez vai precisar de liberar um pouquinho desse teto dos gastos nosso lá, um pouco, ampliar um pouco o investimento público, porque a gente tem um pouco de liberdade de fazer a política fiscal e a política monetária, o que, de alguma forma, Portugal fica um pouco mais engessado. E lembrar uma coisa, né? Diferente de Portugal, o Brasil é puxado pela demanda interna, né? Ele é puxado por demanda interna. A gente precisa fazer a renda crescer internamente, né, para que a gente consiga alavancar a economia. A gente vê agora, tanto é que a gente está vendo agora, e aí é um efeito diferente, eu acho, porque a estrutura econômica está debilitada nesse momento, os preços das commodities estão subindo, né? Recordes de crescimento dos preços das commodities. A gente teve recorde agora no mês passado, em março, de produção, de exportação do agronegócio no Brasil, só que esse efeito não está vindo para dentro da economia brasileira, que foi diferente do que aconteceu em 2003, 2004, no outro ciclo lá de crescimento das commodities, né? Naquele ciclo, a gente tem um super crescimento das commodities e o efeito vem para a economia brasileira e a economia deslancha. Agora esse efeito vem e a economia não consegue deslanchar. Por quê? Porque provavelmente a estrutura econômica brasileira está um pouco mais debilitada do que estava lá entre 2003 e 2004. E aí parece que tem uma bola de prisioneiro no pé da economia brasileira, que mesmo com um grande efeito de crescimento dos preços das commodities, de recorde de exportação do agro, a gente não consegue fazer isso aqui crescer, né? Então, a gente tem algumas facilidades, né, em termos de política econômica, visto Portugal, né? Mas a gente criou nós mesmos criamos algumas dificuldades de vez em quando. Mas olha que em Portugal, nós, como eu já referi, aquela nossa excessivo endividamento leva-nos a um problema. E o problema é que, como não temos essa tal folga, não temos liberdade para a política cambial, não temos liberdade para a política monetária, e mesmo a política orçamental está limitada, e como já temos um montante de dívida tão elevado, é muito difícil, mesmo quando temos autorização, nós podemos. Isto é a mesma coisa que o pai diz assim, pronto, podes sair à noite e voltar às 2 da manhã. Você diz, mas eu não posso voltar às 2 da manhã porque eu não tenho dinheiro para acompanhar os meus amigos. E eles vão todos para a discoteca e eu não posso ir porque eu nem tenho dinheiro para entrar na discoteca. Portanto, eu volto para casa à meia-noite, na mesma. Portanto, é um bocadinho isto. Só se alguém me der dinheiro para eu ir para a noite, para os copos. E é um bocadinho isto. Portanto, nós ficámos à espera que a União Europeia desenvolvesse um programa financiado com dívida, e isto é muito importante, com dívida federalizada, que não existe, porque nós não somos uma federação. Portanto, Portugal pertence à União Europeia, mas a União Europeia não é uma federação. É uma união. E, portanto, nós não temos dívida federada. Vamos ter agora, em que a dívida é emitida e em que todos os Estados se comprometem a pagar, a amortizar essa dívida de forma solidária. Isso não existia. Portanto, foi esta crise que permitiu fazer-se uma experiência de endividamento solidário. Como vocês têm a dívida federal. Vocês têm a dívida federal e sabem que é a Federação dos Estados do Brasil que vai responder perante essa dívida. Nós não tínhamos na Europa. E, portanto, o que é que nós, Portugal, fizemos? Não aumentámos a dívida nacional para fazer apoio a um grande projeto de recuperação nacional. Ficámos à espera que a União Europeia desenvolvesse um programa que diz, de modo genérico, digam lá o que é que cada um quer fazer para gastarmos este montante, que são 750 mil milhões de euros, de dividir por vários países, em que este montante total é financiado com a emissão de dívida federada. Pronto. Já ficámos à espera
E temos aqui o nosso bolo. Esse bolo vai ser repartido de acordo com o programa. Esse programa foi apresentado agora, recentemente, e contém aqui tem duas grandes partes, digamos assim. Há a parte dedicada ao investimento público, a parte dedicada ao investimento privado. O problema do nosso investimento público, nós, em termos de infraestruturação, etc., nós não estamos como o Brasil. Nem estamos como o Brasil em relação a programas, por exemplo, de habitação básica, etc. Portanto, nós praticamente erradicámos aquilo que era a favela. Não existe. Eu lembro-me, há 50 anos atrás, Portugal tinha imensos bairros, chamados bairros de lata, que era favela. Pronto. As pessoas não tinham condições nenhumas, viviam muito mal, etc. Portanto, isso foi com o tempo, foi sendo acabado e acabou. Podemos ter prédios que nós, pronto, olhamos e muita gente teria dúvida se entrava lá dentro, mas de qualquer das formas não temos o esgoto na rua, não temos isso, não é? Portanto, isso acabou. As casas todas têm casa de banho, portanto, há de facto um investimento público infraestruturante que foi feito. Nós temos uma rede de estradas, pronto, podem estar um bocadinho, algumas em mau estado, mas temos uma rede de estradas, temos uma rede de autoestradas. Perdemos foi o comboio da ferrovia. Portanto, o Brasil nunca teve a ferrovia que nós tivemos, vocês não tiveram, mas como também os Estados Unidos não tiveram. Portanto, o continente americano nunca fez aquilo que o continente europeu fez, mas Portugal deixou de investir na ferrovia, mal, mas agora está a tentar outra vez recuperar a ferrovia. Mas, portanto, digamos que tirando assim a ferrovia e uma outra coisa, temos, por exemplo, o 5G, que é um programa, que é um investimento estruturante importante. Quer dizer, depois, do ponto de vista público, digamos, o investimento não é muito reprodutivo. Quer dizer, o investimento que se prevê fazer não é muito reprodutivo. E isso é um problema, a meu ver. Portanto, é assim. É claro que quando você não tem hospitais, tem que fazer hospitais, ponto final. Quando você não tem escolas, tem que fazer escolas. Quando você não tem o esgoto, tem que tratar do problema do esgoto, quer dizer, porque senão morrem as pessoas de doença. Portanto, nós já não estamos assim. Nós fechamos escolas. Nós fechamos escolas primárias, porque não há crianças nas escolas. Ok? Não há. Você tem aldeias que não têm uma criança. Tem aldeias em Portugal onde não nasce uma criança há 30 anos. Não há crianças. Há lugarejos pequenos onde já só há velhos. Okay? Foram todos embora e, portanto, já não nascem crianças. Etc. Portanto, o nosso problema é um problema diferente. E, dado o nosso nível de endividamento, eu acho muito preocupante quando se dirige muito investimento, desde que vem aí, para áreas não reprodutivas, não é? Que não têm um multiplicador económico. E, portanto, essa é a minha preocupação. E parece-me que é capaz de haver um excessivo direcionamento de uma fatia muito grande de investimento para essa parte não reprodutiva. Atenção, não quer dizer que ela não seja importante. É importante, mas a meu ver ele devia vir do orçamento anual e não desta verba. Esta verba, a meu ver, devia vir mais direcionada para um investimento reprodutivo com capacidade multiplicadora, para ajudar a fazer isto que é muito importante, que é atacar, depois de atacar o problema do déficit, atacar o problema da dívida. Pois, nós temos um problema de dívida que é assustador. É assustador. Nós, neste momento, no orçamento do Estado, para dar ideia, o nosso orçamento do Estado, nós gastamos em juro da dívida, ok? Em juro da dívida, mais do que cobramos em imposto sobre a renda das empresas. Bem, isto é impressionante. Só para lhe dizer que o imposto maior, os maiores impostos em Portugal, é o imposto sobre o valor acrescentado. Eu não sei se vocês têm IVA, valor acrescentado. Eu penso que vocês não têm imposto sobre... Não. Portanto, nós temos um imposto que é sobre o valor acrescentado, depois temos o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, portanto, o rendimento, o imposto da renda sobre as pessoas, e depois das empresas. Portanto,
Estes são os 3 mais importantes impostos. Ora, os juros que pagamos anualmente já são mais do que o 3º maior imposto. E, portanto, atenção, quando as taxas de juros são negativas em Portugal e na Europa, nós temos, com taxas de juros mínimas, é evidente que essas taxas de juros mínimas são só para os novos empréstimos, portanto, os antigos ainda continuam a pagar os juros antigos, nós temos emissões de dívida a pagar 4% e até 5%, mas, enfim, isto para dizer que o estoque, o custo médio da dívida em Portugal andou em 2020 por 2,2%. Portanto, a dívida pública total, que neste momento já vai, em termos nominais, já vai nos 270 e, salvo 2 mil, agora já aumentou mais, 74 mil milhões. Portanto, isto é, são, em termos brutos, 134% do PIB português e custam-nos à volta de 2,2% de taxa de juros, 2%, digamos, de taxa, que aplicado ao estoque já dá mais de 7.600 milhões de euros. Portanto, é colossal. E para vocês pagarem esses juros, tem que atrair euros. Pois. Nós não precisamos. Vocês têm liberdade monetária. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que gerar rendimento para tributar o rendimento e depois pagar o juro. Ou, alternativamente, criar um default. Eu acho que a situação no Brasil em relação de dívida pública está bem melhor que Portugal. Nós temos 90% do PIB de dívida pública em reais, não é em moeda estrangeira. Né? Os juros hoje está em 2,7, 2,75, mas a tendência é subir os juros no Brasil, tá? Eles estão falando em 6% no final do ano, porque a inflação tem um choque cambial, porque, na verdade, a minha percepção é que foi muito embaixo os juros do Brasil. Sim. Vocês, neste momento, qual é a taxa de inflação? A vossa taxa de inflação? A taxa de inflação, aí tem um problema, professor. Ele fechou o ano passado em 4,5%, só que de alimentos foi a 14%. Ok, pois, já estou a ver. E aí quem pagou a conta é a família de baixa renda, que tem um alimento muito maior na participação. Nunca baixa, exatamente. Então, tu tem 4,5%, só que quando tu olha lá o que a gente chama o gasto que não é supérfluo, certo, ele foi lá para 14%. E qual é a taxa de juros a 10 anos? A vossa taxa de juros a 10 anos, quanto é que anda mais ou menos? Ela subiu um pouco, ela está próximo de 10%. Agora, a Selic, que é a taxa de juros do Banco Central, hoje ela está em 2,75% e até o final do ano está se prevendo chegar em 6%. Por quê? Porque eu acho que teve um problema na política monetária, porque o que segurou a economia brasileira na pandemia foi a política fiscal mais que a monetária. Porque a monetária, apesar da liquidez, da taxa de juros baixa, a gente não viu um volume de crédito tão grande. E eu acho que teve um descasamento, foi muito nós ficamos com juros negativos no Brasil, real negativo. E aí tem uma saída de divisa, e aí pressionou o câmbio. E aí tu tem o reflexo do câmbio dentro dos preços, né? Exato. E aí tu teve uma pressão não de demanda na inflação brasileira, teve uma pressão via câmbio, né? Porque os juros foi para muito baixo, gerou em taxas negativas e aí saiu. Então a gente está ainda aí tentando nos organizar. E tem só pegando a questão da questão tributária no Brasil e o multiplicador, no Brasil nós temos um problema muito sério, que não foi ainda resolvido pela reforma tributária e pelo jeito não vai ser resolvido na reforma tributária. O nosso imposto é regressivo. Nós tributamos muito mais consumo que renda. E aí, de novo, a classe que consome mais paga mais a conta, né? Então, a gente tem... E aí, com essa tributação ser muito maior sobre o fluxo, né? Sobre o consumo, os movimentos da economia. Quando a economia cresce muito, a arrecadação vai lá em cima. Quando a economia cai, a arrecadação vai lá embaixo, entendeu? Então, tu tem um problema na fechar as contas, né? Então, tem essa... A questão tributária no Brasil é bastante complexa, no sentido de se ela é um dinamizador, vamos dizer, Só que
nós temos uma vantagem em relação ao Portugal. O nosso multiplicador é muito maior, professor. Muito maior. Vocês muito têm maior. duas grandes vantagens. Vocês têm... É muito maior aqui. Não, vocês têm duas grandes vantagens. Primeiro, vocês têm matéria-prima, portanto, as commodities e a volatilidade das commodities afeta-vos a vocês. E claro que quando vocês têm esse sistema de fiscal que está muito dependente de consumos e de commodities, vocês, quer dizer, se dispara a commodities, vocês ganham imenso dinheiro, se vem por ali baixo, vocês perdem dinheiro. Foi exatamente isso que deu o ciclo lá de grande crescimento da economia brasileira de 2003, 2004 até 2014, 2013, foi puxado muito por commodities. Exatamente. Sobrava. Commodities sobe, a arrecadação aumenta, tu consegue fazer mais programas sociais e aí o ciclo vira virtuoso. Em 15, a quebra muito forte e entra a crise social no Brasil, não só uma crise econômica, mas uma crise política. E aí em 15 vira um caos. Claro. Mas aí a única commodity que nós temos, pá, é sério, é dívida, pá. Nós, se pudéssemos ver a dívida como commodity, isso era todos os dias, pá. Depois há outra coisa, que é o endividamento, desculpa, o envelhecimento da população. O envelhecimento, eu gostava de mostrar-vos, porque eu estive aqui há bocadinho a preparar um slide, tinha vários, mas só interessa este, que eu gostava de tentar projetar e que espero ter autorização para fazer o share do meu ecrã. Eu vou tentar compartilhar aqui o PowerPoint. Está vendo? Sim, sim. Sim, sim. Então, eu vou aqui tentar... Então, não sei porque é que eu... ok. Pronto. E, portanto, isto mostra as duas pirâmides etárias, ou demográficas. E nota uma coisa que é muito preocupante, não é? Isto é de 2019, ambas de 2019. É claro que vocês são 21 vezes Portugal, mas isso é um outro pormenor. Estava a rir, porque nós somos metade da população de São Paulo, coisa que vale. Portanto, vocês já são do tamanho do Rio Grande do Sul, do estado onde tem a Unicinos. Onde está a Unicinos? São do tamanho do Rio Grande do Sul. Pronto, somos assim uma coisinha, ou metade, uma meia dúzia de bairros de São Paulo, uma coisa assim. Portanto, isto é, mas este, eu não sei se conseguem ver o meu pointer. Estão a ver o pointer? Ok. Então é assim, isto aqui vai criar uma pressão muito grande dentro de uns anos, que é um envelhecimento muito grande da população, porque, repare, estes jovens já são muito menos do que aqueles, mesmo centrando, olhamos, eles já são menos do que aqueles ali. Isto vai criar uma desproporção muito grande na população portuguesa, entre os reformados, que eles começam aqui, atenção, os aposentados começam aqui. Portanto, estes aqui vão ficar aposentados dentro de 15 anos. Vai criar uma pressão louca. Vocês não têm esse problema. Vocês têm muitos jovens a entrar ainda na população em idade ativa. E a idade ativa, apesar de tudo, é uma idade em que se tem capacidade de produzir, tem-se capacidade para consumir. Portanto, isto dá uma dinâmica espantosa à economia. Você faz um exercício muito engraçado em Portugal, que é, você vai à rua, numa cidade, não estou a dizer no campo, mas numa cidade, vai à rua e faça um exercício, que é procure uma criança com menos de 6 anos na rua. Procure uma criança com menos de 6 anos de idade. E é assustador porque não vê uma criança com menos de 6 anos de idade. Não vê. Eu tenho a certeza, você vê no Brasil, você em qualquer cidade vai na rua e vê crianças. Vê criança. E aqui parece que criança é um ativo tão escasso, que o pai guarda em casa e não vai à rua, não sai, não pode sair. Portanto, isto faz toda a diferença. Porque depois, não é só sermos velhos. É o que é que um país envelhecido faz. Um país envelhecido pensa em como aguentar a pensão de aposentação. E como tratar a saúde. Porque o velho gasta imenso dinheiro. E depois, não é só isto. É qual é a política, qual é o apelo que os partidos políticos fazem, porque é aí que estão os votos. E, portanto, isto é muito perigoso, que é uma sociedade que
decide politicamente em função das propostas, e as propostas são hospital, reforma. Hospital, reforma. Saúde, reforma. Mas saúde e reforma não são produtivos. Não são, gastos em saúde e pensões não são produtivos para aguentar as pensões e a saúde. Essa pirâmide coloca o Brasil também ao mesmo tempo tem uma oportunidade, um desafio, né, professor? Claro. Vai ter que gerar um sistema educacional que absorva esse meio aí e dê capacidade para ele, vamos dizer assim, gerar conhecimento e gerar crescimento econômico, né? E aí, tanto o sistema privado quanto o sistema público vão ter que dar capacidade para isso, né? Então, você tem que estar a educar esta gente toda. Você tem que estar a capacitar toda esta gente. Toda essa gente aí. E aí, a minha preocupação é tu congelar os gastos com a educação. Mas isso tem toda a razão. Porque senão o que você transforma é esta gente num bando de pedintes. Isso. Ou de emprego informal, não é, professor? Exato. Está na informalidade. Que hoje hoje, se pegar o mercado de trabalho brasileiro, como eu comentei, 58% do setor privado lá está na informalidade, né? Então, como que a gente vai fazer isso, né? No momento em que a gente tem a liberdade de fazer algum tipo de política para melhorar a educação, mas a gente mesmo se congelou. Então, isso é um desafio. Como que a gente vai desatar o nó, né? Parece que muitas vezes a gente tem um nó aí para desatar. Ok, mas de facto é assim. A conclusão a que eu posso chegar até agora desta nossa conversa, eu não sei se está comigo, mas gostava também depois de o ouvir em termos de conclusão, é que duas realidades diferentes não exigem remédios diferentes. Apesar do mal ter tido a mesma origem. O mal teve a mesma origem. Desta vez, a origem do mal é o mesmo. De uma forma muito simples, a gente trata nas pessoas da mesma maneira. Com a vacina, com o distanciamento social. Parece que agora vai haver um comprimido, ouvi dizer que vai haver um comprimido que agora está a ser desenvolvido. Eu li hoje nas notícias que uma das empresas que está a produzir a vacina já concebeu um comprimido que atua de forma semelhante à forma como atua os comprimidos que tratam o vírus do VIH, da SIDA. E, portanto, de alguma forma podemos ter... Mas isso é uma questão que não é questão de económica, porque a questão económica é como é que nós vamos reativar. Portugal precisa de exportar bens, exportar serviços de turismo e ter algum cuidado na forma como faz o seu investimento reprodutivo, porque estamos a ficar muito velhos e temos que pensar mais no que temos que fazer para aguentar aquilo de que os mais envelhecidos precisam, que é as pensões de reforma e a saúde, mas para aguentar isto, nós precisamos de ter um país economicamente a produzir. E como vemos que temos cada vez menos pessoas ativas para aguentar os mais velhos, temos que fazer investimento de elevada produtividade. Portanto, para nós não é tanto instalar capacidade, claro que temos que capacitar as pessoas, mas nós neste momento temos a geração mais habilitada em termos de formação superior, comparando com as anteriores, temos o problema da infraestrutura sanitária e natureza social. Quer dizer, não é esse o problema é mais como é que nós vamos aqui dar a volta neste sentido. Vocês precisam muito ainda se preocupar com a questão social. Nós precisamos da questão social. Vocês têm um problema de explosão e potencialmente um problema muito grande digamos, de explosão social. Isto pode criar uma crise dramática. Não é? A gente vai ter que inserir pessoas, né, vamos dizer assim, torná-las economicamente ativas, entendeu?
Exatamente. O Brasil precisa pensar como é que ele vai tornar esse conjunto, essa massa hoje que a gente se perdeu com a pandemia, como é que a gente vai tornar eles economicamente ativos. E eu acho que aí a gente tem o nosso grande desafio também passa pelo investimento público, só que é um investimento público diferente, né? Claro. É um investimento público lá na educação para que essa massa de jovens, né? E um investimento público para melhorar a qualidade de vida do cidadão, em saneamento, em estradas, em aeroporto, coisa que Portugal já talvez está pensando muito mais em saúde. Não é que aqui não precise de saúde também, mas como proporcionalmente, né? Então eu acho que essa é a nossa diferença. Realmente nós temos mais velhos, temos pessoas mais velhas, comparar o que temos aqui assim com o que temos ali, portanto, é isso. Pois bem. Deixem-me dar aqui uma palavra em nome de todos os presentes que estiveram aqui connosco de muito agradecimento, porque efetivamente foi aqui uma partilha de ideias, era muito o objetivo deste webinar e parece-me que foi perfeitamente cumprido. Aliás, não deixou de ser curioso que algumas das questões que fomos recebendo, os professores foram acabando por responder a elas no próprio desenvolvimento. Estamos neste momento, por exemplo, a receber alguns comentários no chat de excelente, a agradecerem a partilha, porque foi isso mesmo. Também por esse motivo, permitam-me dar uma nota, eu deixei, ou seja, não sou proprietário da conversa, mas numa lógica de moderação, deixei prolongar um bocadinho mais a conversa, porque todas as pessoas foram sentindo isso e foram dando feedback disso mesmo, que as questões iam sendo colocadas. Acho que havia aqui uma questão um bocadinho que ia prevalecendo e que fomos falando, mas que eu acho que foi muito bem respondida agora no final, que era um bocadinho a questão, ou seja, com algum condicionamento ao nível das liberdades que existe em Portugal e também inclusivamente ao nível do consumo interno, se podíamos ver aqui um maior potencial de recuperação no Brasil. Eu creio que responderam agora um bocadinho no final, no sentido que acabam por ser contextos muito diferentes, que efetivamente existe o potencial, mas se calhar não quero terminar sem dar a hipótese aos dois de responderem um bocadinho a este ponto, porque foi simplesmente a minha percepção e naturalmente todos os presentes confiam muito mais na vossa. Bem, eu não sei, mas eu acho que, de facto, vou-vos confessar uma coisa aqui também aos nossos participantes. Nós fizemos uma simulação. Quando estivemos a conversar, a preparar isto, nós começámos a preparar, a falar, e algumas das coisas voltámos a repetir hoje, claro. Mas, basicamente, aquilo que fizemos, a pensar como é que íamos fazer, foi uma réplica disto. Nós já estávamos o Ricardo, na altura, disse, bem, mas parem, porque vocês já estão a fazer a sessão. Não, portanto, mas isto foi uma forma muito interessante de aprender. Foi dialogando e ouvindo para perceber melhor aquilo que é a visão de uma pessoa que está integrada e não está a ler os quadros ou a ver as estatísticas, mas uma pessoa que está integrada e que sente no dia a dia e na sua vida e nas suas relações aquilo que é a forma como o país está a reagir e a respirar. Pronto, nós somos dois países completamente diferentes, né, em termos de educação, capacidades, etc. Acho que isso ficou claro e, portanto, temos que reagir de maneira diferente. Temos condicionalismos diferentes e vamos ter reações diferentes. Eu aprendi imenso e gostei muito de falar com o professor Marcos, porque até me permite falar melhor com muitos alunos brasileiros que eu tenho que vieram para Portugal e que estão a fazer formação em Portugal. E, de alguma maneira, isso também ajuda a perceber melhor a forma como eles nos veem e quando chegam para se integrarem e também os ajudar a integrar e ter um discurso mais próximo daquilo que é a transição, não é? A passagem de um modelo para o outro. Para os brasileiros se calhar pensarem um bocadinho, quer dizer, vocês já veem Portugal como um país que fala velho, que fala a língua de Camões, quase como Camões falava. Agora ficam com a certeza, eles estão mesmo velhos. Eles estão mesmo velhos. Portugal, porque é um país de velhos, é um país de enorme potencialidade para crescer. Isto é, se eu fosse jovem, se fosse brasileiro, se tivesse dúvidas, havia um sítio que eu escolhia como, se calhar, como um espaço interessante para vir desenvolver a vida, que era Portugal. Pensem nisso, porque eu acho que é interessante. Porque é aqui que vão surgir, porque vocês já viram a quantidade de lugares que vai haver para ocupar
que estão a ser neste momento ocupados por portugueses que vão aposentar-se nos próximos anos. Bem, portanto, esses lugares vão ter que ser ocupados, vão ser ocupados, provavelmente. E as pessoas que mais próximas estão de nós são aqueles que culturalmente são mais afins. Portanto, quer dizer, a língua é muito importante. Apesar de os portugueses falarem muito bem inglês, etc., não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, portanto, é mais fácil percebermos português com açúcar, como eu chamo ao português com sotaque do Brasil, é um português com açúcar. É muito mais fácil do que inglês tenha ele o açúcar ou o caramelo por cima, que seja, porque não é a mesma coisa. Vamos ver? Portanto, para fechar, eu acho que a diferença básica, assim, muito geral, parece que Portugal já tem a sua sabedoria bem organizada, né? Com uma sociedade né? Que já tem lá o seu, né? Tem uma sociedade já bem constituída, né? Um padrão social relativamente mais estável. O Brasil está construindo essa sabedoria, né? Parece essa sabedoria social, essa sabedoria né? Como é que é esse construindo esse bem-estar, né? A gente ainda está num processo, parece, de construção, né? A gente ainda não chegou aonde estaria Portugal, né? Então a gente ainda está, é como se a gente estivesse ainda engatinhando, professor. A gente está engatinhando enquanto Portugal já está caminhando, já começou a caminhar. Daqui a pouco a gente começa a caminhar, vai dar umas tropeçadas, vai engatear, daqui a pouco embala. Mas sabe que para acompanhar um velho não há nada como um braço de um jovem e, portanto, só tem vantagens. É verdade, se em alguma coisa nós pudermos ir explicando aquilo que já sofremos e naquilo que vamos passando, aproveitem o conselho dos mais velhos, entre aspas, que são os portugueses envelhecidos. Estamos também muito enquadrados numa outra coisa que é a União Europeia, portanto, nós aí não... Mas Portugal é também, mais uma vez, uma porta excelente para entrar para a União Europeia. Sim. Ok? Sim. Professores, estamos aqui mesmo a passar a hora, mas permitam-me mais uma vez, e tenho a felicidade, porque vou acompanhando os comentários, de poder falar em nome de todos. Neste momento sou eu que tenho voz, mas tenho mais as pessoas aqui que estão a partilhar desta opinião. Muito obrigado por esta conversa. Foi bastante rica e um bocadinho um dos valores muito importantes para nós no ISEG especificamente é a pluralidade, é termos esta diversidade, e ela aqui foi verdadeiramente sentida, conseguirmos perceber, como o professor João Duque dizia, e muito bem, e permita-me também dizer que é verdade a todos os outros isto que aconteceu neste pré-ensaio, digamos, em que foi falado, que eu tenho a sorte de ter presenciado os dois e posso-vos dizer que isto é realmente verdade. Já na altura eu fiz essa chamada de atenção, cuidado, que nós precisamos no próprio dia, mas a verdade eu assisti aos dois, foi muito mais rico do que isso, porque foi verdadeiramente uma conversa orgânica, dinâmica, que nos permitiu olhar com mais atenção para os dois países, no meu caso conhecendo naturalmente melhor a realidade portuguesa, consegui descobrir um bocadinho da brasileira. Tivemos a oportunidade de ver que vários dos inscritos eram também brasileiros e, portanto, acredito que tenham tido contraponto, e por isso permitam-me em nome vou assumir aqui dois papéis do ISEG Executive Education, mas também da Unicinos, de agradecer aos dois e agradecer também a todos os que estiveram connosco aqui do início ao fim e pelo excelente feedback que deram, porque a sessão foi criada precisamente para vocês e, portanto, é com muita satisfação que vemos que gostaram. Portanto, uma boa tarde a todos e muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Saúde. Obrigado.